Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta, edição de número 57. Eu vou trazer para vocês dois julgamentos informativos do Supremo já de 2023, a plenos vapores. Temos um primeiro julgamento em repercussão geral envolvendo direito constitucional, direito administrativo, tema bem legal que diz respeito a servidores públicos que têm cônjuge, companheiro, filho, dependentes, enfim, com deficiência. Ele tem direito a horário especial, independentemente de compensação de horário, independentemente de redução de vencimentos. E se a lei local, estadual, municipal não prevê isso? Há ainda assim um direito nesse sentido? Uma decisão bem importante do Supremo que vamos analisar. E uma outra decisão que cuida do direito do consumidor, também direito civil, a respeito de transporte aéreo internacional. Quando há atraso de voo, cancelamento de voo, extravio de bagagem, aquela tarifação que consta nas convenções de Montreal e Varsóvia se aplica também para os danos morais ou somente para os danos materiais? Vamos ver o que o Supremo definiu. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bom, professor Gabriel? Olá, pessoal de casa. Eu também trago dois julgados, um da sexta turma e o outro da quinta, ambos do STJ. O primeiro julgado envolvendo direito constitucional e também processo penal, que trata da identificação do perfil genético. Será se é válida a identificação compulsória, a coleta compulsória de material genético para a realização de identificação de perfil genético, com base lá na Lei 12.037 de 2009? É isso que veremos daqui a pouco no nosso primeiro julgado. No segundo, julgado da quinta turma do STJ, nós vamos tratar de acordo de não persecução penal. O STJ ele acabou aí enfrentando uma questão relativa a um investigado que detinha antecedentes, registros de inquérito policial, registro também de ação penal em curso, embora fosse tecnicamente primário. E o STJ decidiu se caberia ou não a NPP naquele caso. Se foi correta a decisão do Ministério Público de não ofertar o ANPP para quem apresenta vários registros de inquérito policial e também de atos infracionais. Veremos isso daqui a pouco. Pessoal, começamos então com o primeiro julgamento do Supremo e em repercussão geral, tema 1097, bem legal, envolvendo servidores públicos e de um grande alcance, sobretudo, como nós veremos, para servidores públicos estaduais e municipais. De fato, a Lei 8.112, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, prevê no artigo 98, parágrafos 2º e 3º, um direito à jornada especial de trabalho para servidores portadores de deficiência e também para servidores que têm um cônjuge, companheiro, filho, dependente com deficiência. E isso independentemente de compensação de horário ou de redução de vencimentos. É um direito do servidor federal já garantido por lei. Isso é aplicável em âmbito estadual ou municipal? Muitos estatutos não prevêem da mesma forma. Estatutos estaduais, estatutos municipais não trazem regra consagrando esse direito ao horário especial do servidor portador de deficiência, ou então que tem um cônjuge, companheiro ou filho dependente com deficiência. O Supremo julgando esse tema em repercussão geral, também é um julgado, né, que transita na área dos direitos humanos, além do direito constitucional, direito administrativo, porque nós temos convenções internacionais de direitos humanos relacionados ao tema, seja convenções de proteção à criança, sejam as convenções de proteção às pessoas com deficiência, como a Convenção de Nova York, as pessoas portadoras de deficiência. Então, o Supremo, tendo em vista também o direito internacional e, claro, o nosso texto constitucional, entendeu que essas regras da Lei 8.112 são aplicáveis por analogia em âmbito estadual e municipal, ou seja, para servidores estaduais e municipais, de modo que, ainda que a lei local não preveja aos servidores municipais ou estaduais esse direito à jornada especial de trabalho, reduzida, claro, e sem necessidade de compensação de horário, sem redução vencimental,
mesmo sem a previsão na lei local, nós vamos aplicar a Lei 8.112 por analogia, porque para o Supremo essa omissão é contrária à Constituição, que garante essa proteção à saúde, a proteção à criança e também um tratamento especial às pessoas portadoras de deficiência, em ações afirmativas. Consequentemente, se um servidor municipal, um servidor estadual, tiver nessas situações lá do artigo 98, parágrafos 2º e 3º da Lei 8.112, eles podem invocar essas regras independentemente de haver previsão na legislação local. Então, é um julgamento de grande alcance social que acaba beneficiando não apenas os servidores nessa condição, mas também as pessoas que dependem dele, né, e que com ele mantenham aí uma relação estreita e, claro, né, eles acabam tendo responsabilidades em função dessa deficiência. Um julgado de grande importância que a gente vai ver aí tranquilamente nas vindouras provas. Bem interessante, professor. E, como última análise aí, fundada na dignidade humana, né? Vamos lá. Eu trago aqui para vocês, pessoal, agora, um julgado que envolve a matéria de direito constitucional e também processo penal, um julgado da 6ª turma do STJ, né, que tratou aí daquele caso de coleta compulsória de material biológico para a realização de identificação criminal do perfil genético. Nós sabemos que a Lei 12.037 de 2009, que é a lei que trata da identificação criminal, ela prevê 3 espécies de identificação criminal. Nós temos a identificação datiloscópica, a identificação fotográfica e a Lei 12.654 de 2012 incluiu também a identificação do perfil genético. Basicamente, esse julgado que estamos a comentar se concentrou nessa última forma de identificação criminal, que é a identificação do perfil genético. E eu já adianto aqui, pessoal, que o julgado não tratou daquela identificação do perfil genético lá da Lei de Execuções Penais, né, que nós sabemos também que a LEP, ela prevê que quando o condenado ele adentra no estabelecimento prisional, ele já, no ingresso, deve realizar obrigatoriamente uma identificação do perfil genético. Inclusive, a própria LEP prevê como falta grave se o preso se recusar a fazer essa identificação, não é isso? Pois bem, essa questão está sendo discutida no STF, se é constitucional ou se é inconstitucional. Inclusive, foi lembrado também no julgado que eu estou a comentar essa questão da inconstitucionalidade ou não, né, discutida na Suprema Corte, mas o caso aqui envolveu, na verdade, uma investigação de um crime de roubo, em que o delegado ele acabou representando a autoridade judiciária pela coleta obrigatória, coleta compulsória de material biológico para a realização de uma identificação do perfil genético. E o consequente registro daquela identificação, daquele material biológico, né, no Banco Nacional de Perfis Genéticos. O juiz de primeira instância deferiu o pedido da autoridade policial, o Tribunal Regional Federal manteve a decisão de primeira instância do juiz federal, e quando a defesa recorreu ao STJ, né, nossa Corte Cidadã, a Corte Cidadã acabou indeferindo o pedido, entendeu que não era válida essa identificação compulsória, né, essa coleta compulsória do material biológico daquele investigado, tendo em vista que a infração penal não havia deixado vestígio, né? Claro, a própria lei ela fala que, primeiro, para que haja identificação compulsória, essa identificação do perfil genético, faz necessário que ela seja essencial para a investigação criminal, a investigação policial. E isso não aconteceu no caso concreto, como decidiu o Superior Tribunal de Justiça. Além disso, pessoal, em nenhum momento o delegado deixou claro de que forma aquela identificação do perfil genético seria útil para as investigações, que também é, claro, requisito, né? A despeito de ter uma corrente aí que defende a inconstitucionalidade dessa identificação do perfil genético, tendo em vista que ela violaria a vedação, a autoincriminação, já que ela teria desbordado daquela finalidade meramente de identificação, e ela teria uma finalidade probatória. Então, há uma corrente na doutrina que defende que essa identificação do perfil genético da Lei 12.037 de 2009, ela é inconstitucional, né? E nós temos
uma outra corrente no sentido que não. Aí a gente vai ter que aguardar o posicionamento do STF a respeito. E, por fim, o STJ deixou claro que essa identificação do perfil genético, essa coleta do material biológico para identificação do perfil genético, ela seria válida apenas em 2 casos. Com o consentimento do investigado, claro, se ele de livre e espontânea vontade, ele fornece o seu material biológico, não haveria aí nenhuma ilegalidade, nenhuma nulidade. Agora, o outro caso seria quando o material arrecadado, apreendido pela autoridade policial, foi um material que foi descartado ou desprendido do seu corpo. Nesse caso, não haveria nenhuma violação ao nemo tenetur sedetagere, né, a vedação à autoincriminação, e, portanto, a prova seria válida. Entretanto, o caso concreto não se enquadrou em nenhuma dessas duas situações excepcionais, né? Como eu falei para vocês, o STJ entendeu que a infração penal praticada no caso concreto não deixou vestígio e o delegado ele não apontou qual seria o resultado útil, né, daquela identificação do perfil genético. Então, o STJ acabou declarando a nulidade dessa identificação do perfil genético, determinou o desentranhamento dos autos da identificação e bem como, se tivesse havido algum registro no Banco Nacional de Perfil Genético, determinou a sua extração, a sua retirada daquele Banco Nacional de Perfis Genéticos. Muito legal o julgamento, né? E também, como bem colocou, tangencia ali direito constitucional, intimidade, essas questões envolvendo material genético são bem interessantes. O pacote anticrime também trouxe, né, alterações, Gerson, e sempre esses julgados são interessantes aí para cobrança, seja no direito constitucional, seja no direito processual penal. Pessoal, prosseguindo aqui, eu trago um julgamento também em repercussão geral do Supremo e com alcance grande na medida em que envolve direito do consumidor, direito civil também, não necessariamente, como nós veremos, relação consumerista. O Supremo, um tempo atrás, ele julgou em repercussão geral essa questão quanto aos danos materiais. Só que se a gente lê a tese, ela não é explícita, aí tem gente que acha que em qualquer caso deve haver a limitação. Qual que é o problema? O problema diz respeito ao transporte aéreo internacional. Nós, né, vamos para o exterior, uma viagem de férias com a família, e atrasam um voo, cancelam um voo, ou extraviam a bagagem. Até meus irmãos, coisa de uns 2 anos, um ano e pouco atrás, viajaram, extraviaram todas as malas, passaram as férias inteiras sem mala por conta de um extravio. O que nós temos nessa questão, pessoal? O Supremo julgou em repercussão geral a aplicabilidade da indenização tarifada das convenções de Varsóvia e Montreal. O que são essas convenções? São convenções bastante antigas. A Convenção de Varsóvia ela foi firmada ainda pelo Brasil em 1929 e ela foi internalizada no direito brasileiro em 1931. Inclusive, se a gente vai no Planalto, o texto dela está em francês ainda, né? E ela tem um protocolo adicional número 4, bem importante, que foi firmado na cidade canadense de Montreal em 1975. Então, por isso que se fala das convenções de Varsóvia e de Montreal. Na verdade, foi a Convenção de Varsóvia com o protocolo adicional de Montreal. E lá nós temos tarifação em termos de indenização no transporte aéreo internacional. Por isso que é uma convenção internacional. É segurança para as empresas transnacionais, né? Que acabam enfrentando, às vezes, litígios nos mais diversos países por terem passageiros de todo mundo, né? O Supremo, ele, em repercussão geral, firmou inicialmente uma tese no sentido de que a tarifação trazida nas convenções de Varsóvia e Montreal é compatível com a Constituição. E mais do que isso, ela é aplicável em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque nós sabemos que um dos princípios, né, em matéria de responsabilidade civil consumerista é exatamente a restitutio in integrum, né, a reparação integral, princípio que a gente também fala no direito ambiental, né, mesma ideia, reparação deve ser total. E aí se alegava nessas situações que as convenções de Varsóvia e Montreal não poderiam prevalecer
diante de uma norma que é de ordem pública, né, como é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Mas o Supremo, em repercussão geral, derrubando o entendimento de tantos tribunais, no tema 210, da repercussão geral, fixou compreensão de que as convenções de Varsóvia e Montreal, quando estabelecem essa tarifação indenizatória, elas prevalecem frente ao CDC, frente ao Código de Defesa do Consumidor. No entanto, esse julgamento do Supremo foi delimitado para danos materiais. Então, por exemplo, alguém viajou para o estrangeiro e trouxe na bagagem bens ali de valores, digamos, 20 mil, 25 mil, fez compras, tem bolsa cara, né? As mulheres sabem bem disso, tem bolsa cara, tem roupa cara, às vezes até um equipamento caro, né? Às vezes até de trabalho, enfim, e dá muito mais do que o valor tarifado. Só para vocês terem uma noção, o valor tarifado hoje ele está em torno de 6 mil e poucos reais, ele é atualizado, né? Mas está em torno ali de 6 mil reais. Então, significa que se extraviarem a minha mala, que tem bens no valor de 15 mil, 20 mil, eu fico no prejuízo. E isso está de acordo com a nossa Constituição, porque o Brasil firmou essa regra e ela vale aqui no Brasil. O Supremo também, nesse sentido, invocou o artigo 178 da Constituição, que cuida exatamente do transporte aéreo e da obrigatoriedade de o Brasil cumprir os tratados internacionais. Por isso que prevalece a Convenção de Varsóvia e de Montreal por uma norma do nosso próprio poder constituinte originário de 1988. O que estava em jogo agora? Eram os danos morais. Muita gente achava que o prejuízo ficaria na tarifação, né? Mas agora, julgando em repercussão geral o tema, exatamente o tema 1240, o Supremo deixou claro que essa tarifação das convenções de Varsóvia e Montreal não se aplica para danos morais. Então, a pessoa pode até ficar no prejuízo quanto ao dano material, mas se comprovar um dano moral, vai ter direito a receber, ainda que em valor muito superior, porque aquele limite vai ser inaplicável, da tarifação indenizatória da Convenção de Varsóvia e Montreal. Então, nesses casos, o juiz bem pode, né, vai ter que observar nos danos materiais a limitação quanto aos danos, né, quanto à tarifação prevista nas convenções. Mas ele pode, digamos, no dano moral, apertar a mão, né, e dar uma reparação adequada em havendo, né, danos morais. E eu diria, nesses casos, é muito difícil não vislumbrar dano moral, né? Então, uma decisão do Supremo que eu reputo bem apropriada, né, além de técnica, porque a convenção cuidou só de danos materiais, então não deveria ter uma extensão maior para os danos morais, mas com isso a gente tem uma pacificação de um assunto que interessa muito, né? Hoje, cada vez mais as pessoas viajam e viajam para fora também, né? E que a gente com certeza deve ver aí nas próximas provas. Beleza, professor. Esse tema aí eu não tenho dúvida nenhuma que será cobrado nas vindouras provas de concurso público, porque decisão, repercussão geral do STF é certeza que vai ser cobrado, né? Vamos lá, pessoal. Trago agora aqui uma decisão do STJ, por meio da sua quinta turma, em direito processual penal, que envolveu acordo de não persecução penal. Esse modelo aí de justiça penal negociada, né, nós sabemos que é um instituto despenalizador, assim como a transação penal, a suspensão condicional do processo, e esse caso aqui enfrentado pelo STJ envolveu, pessoal, um líder religioso que, valendo-se da sua função, acabou praticando vários crimes contra a dignidade sexual, né, das fiéis, e ele já apresentava vários inquéritos policiais e também registros infracionais. E por conta disso, o Ministério Público ele acabou deixando de ofertar o ANPP e acabou oferecendo a denúncia para dar início àquela ação penal. Essa questão chegou até o STJ, né, porque a defesa questionou, no sentido de que aquele investigado ele faria jus ao acordo de não persecução penal, e o STJ acabou indeferindo o pedido da defesa. De fato, pessoal, a gente sabe que o ANPP ele foi incluído no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime. Ele já tinha previsão anterior na Resolução 181 do Conselho Nacional do Ministério Público
mas foi questionada a constitucionalidade dessa resolução, né, principalmente a formal, tendo em vista que foi um ato infralegal, né, que tratou aí de matéria processual, e nós sabemos que a Constituição prevê como competência privativa da União legislar sobre direito processual, mas, enfim, quanto a esse aspecto formal, a questão foi resolvida, tendo em vista que o pacote anticrime inseriu ali no artigo 28A do CPP esse acordo de não perseguição penal, esse modelo aí de justiça penal negociada. Pois bem, no caso concreto, a gente sabe que dos requisitos do ANPP, é um requisito ali de cariz subjetivo, é justamente que o ANPP ele tem que ser suficiente para reprovação e para prevenção do crime. Então, o Ministério Público, utilizando principalmente esse fundamento, ele deixou de ofertar o ANPP. E o STJ deu razão ao Ministério Público. De fato, pessoal, se o membro do Ministério Público, e aqui eu lembro a vocês que a jurisprudência é tranquila, no sentido de que o ANPP ele não é um direito público subjetivo do investigado, né? Na verdade, ele é um poder-dever do Ministério Público, que pode deixar de ofertar o benefício, mas, claro, tem que fundamentar por que não ofertou, né? Ele tem que justificar por que não ofertou. Lembrar ainda que, caso o membro do Ministério Público ele não oferte e não justifique, pode o próprio investigado requerer ao juiz que encaminhe aquelas peças de informação, aqueles autos, para o órgão de revisão do Ministério Público analisar a possibilidade de ofertar o ANPP. Isso mostra, né, que o ANPP realmente não é um direito subjetivo, porque se fosse o próprio juiz poderia conceder. Aliás, é o que acontece também com a transação penal, com a suspensão condicional do processo. Enfim, esses benefícios despenalizadores, eles não têm natureza jurídica de direito subjetivo, direito público subjetivo, ok? Pois bem, com base nisso, o MP deixou de ofertar o ANPP e, como eu disse, o STJ, por meio da sua quinta turma, concordou com o Ministério Público e decidiu realmente que ali aquele investigado não faria jus ao Instituto Despenalizador, tendo em vista que, pelo fato de ele apresentar vários inquéritos policiais em andamento, né, contra aquele investigado, além disso, ele apresentava registros infracionais. Embora ele fosse tecnicamente primário, né, e também pelo fato de ele ter se valido da sua condição de líder religioso, o STJ entendeu realmente indevida a oferta do ANPP. E, no caso concreto, ele ficou sem um benefício e o Ministério Público acabou oferecendo a denúncia para dar início à ação penal. Como tu bem colocou, né, professor Gerson, essa ideia de discricionariedade regrada, a gente acaba vendo aí em todos esses institutos despenalizadores, né? Nenhum deles, pela nossa legislação, foi previsto como um direito subjetivo do acusado, porque sempre deixa uma margem de apreciação ao titular da ação penal, e o Ministério Público, por outro lado, não tem uma liberdade plena de eu quero ou não quero, né? É uma discricionariedade regrada, então ele tem balizas, tem formas de controle, mas ele sempre tem essa margem, né, de discricionariedade na concessão, na proposição desses benefícios. Com isso, então, pessoal, nós encerramos a edição 57 do Enfermagens em Pauta. Não deixem de dar uma olhada no material escrito, vendo ali os exemplos que nós sempre colocamos para fixar bem, de maneira a mais didática possível, e esperamos vocês na próxima edição. Força nos estudos, fiquem com Deus e um abraço. Valeu, pessoal, um abraço e até a próxima edição do Imagens em Pauta.